não adoravas conseguir apagar a memória de algumas das melhores séries ou filmes que já viste para poderes ver de novo e voltar a sentir tudo pela primeira vez? Eu faço sempre uma espécie de luto quando acabo uma série e depois tento começar outra rapidamente para poder substituir esse vazio, no fundo. Mas de facto acho que, apesar de podermos rever as vezes que quisermos, sobretudo com os serviços de streaming que existem atualmente, nós já sabemos o que é que vai acontecer, não é? Portanto, não tem a mesma magia. Até podemos sentir aquelas coisas, não é? Tipo, aquelas emoções todas, mas não é aquele impacto de oh meu Deus, não acredito que isto está a acontecer. Não é que isto seja mau ou terrível. Aliás, ainda bem que podemos rever facilmente as séries e os filmes. Mas pronto, não sei, estava aqui a pensar nisto e decidi partilhar no fundo esta minha reflexão. Alô, Sherry, como é que está tudo por aí? Eu estou muito bem disposta hoje porque 2 semanas depois, mais coisa menos coisa, o sol voltou a aparecer. Eu não sei como é que está o tempo desse lado, também não sei quando é que vais ouvir isto, mas eu estou a gravar este episódio a um sábado, dia 13 de fevereiro, que já agora é também conhecido como o Dia Mundial da Rádio, e pela primeira vez em muitos dias seguidos está sol. Eu consegui finalmente ir ao parque aqui em frente à minha casa, dar uma volta, respirar, apanhar sol na cara. Também estive na minha varanda a apanhar um bocadinho de sol, a beber uma cervejinha, a ouvir podcasts e música. Portanto, eu sinto que estou aqui com a bateria carregada. Não sei até quando é que vai durar, não é? Mas a verdade é que eu estava mesmo a precisar aqui de um solzinho. Eu até fiquei com as bochechas vermelhas do tempo que tive ao sol, que foi para aqui. Uma hora e tal, se calhar. Isto na varanda, 1 hora e tal, se calhar. Bom, mas cá estamos, não é? Para mais um episódio da minha vida que, no fundo, te faz agradecer por não seres eu. Sabes que eu já me questionei até que ponto é que não estou a excluir aqui qualquer hipótese de ter uma boa reputação e de ter sucesso profissional até ao ter este podcast e ao expor-me desta forma. Mas eu acho que também não estou a contar aqui nada de grave nem de muito chocante ou explícito. Agora, lá está, se eu vou deixar de o fazer, acho que não. Mas se um dia chegar aqui e começar a falar tipo de receitas de culinária, tem um motivo, ok? Pronto, fica já preparado ou preparada caso isso aconteça. A verdade é que o que vai parar à internet fica lá para sempre. Portanto, mesmo que eu mude o conteúdo do podcast, mesmo que eu mudasse, se há alguma probabilidade de isto arruinar qualquer sucesso que eu possa vir a ter na minha vida, já está arruinado. Portanto, olha, mais vale continuar, não é? Bom, pelo título deste episódio deve-se estar a perguntar-te como é que há uma ligação entre ser delegada de turma e a morte. Como é que estes dois tópicos se relacionam? Será que é porque ser delegada de turma é tão mau que dá vontade de morrer? Epá, é chato, mas não iria tão longe. Agora, sim, é verdade, estes dois tópicos estão ligados, pelo menos nesta história que eu te vou contar. Eu trago-te um episódio que foi muito desconfortável para mim e que, convenhamos, seria para qualquer pessoa que estivesse na minha posição. Acho eu, não é? Até porque, de forma geral, eu não sei se tu és esta pessoa, mas eu sou péssima a lidar com notícias sobre a morte de alguém. Quando um familiar ou uma pessoa próxima de uma pessoa que me é próxima morre, eu honestamente prefiro, havendo essa possibilidade, claro, de abraçar a pessoa e não dizer nada. Eu acho que só por aí a pessoa sabe que eu estou ali e que lhe quero dar força e que obviamente lamento a situação. Agora, verbalizar qual é que é a melhor coisa que se pode dizer nestas alturas? Ok, claro, temos o lamento muito, os meus pêsames, muita força, os meus sentimentos, mas eu não sei, se calhar eu sou uma pessoa horrível, mas eu fico mesmo muito desconfortável ao dizer isso, porque eu acho que a pessoa já está a passar por muito, já tem que lidar com esta situação e estar constantemente a ouvir as pessoas que obviamente o fazem com a melhor intenção possível, mas estar constantemente a ouvir os meus pêsames ou whatever, é pesado, é muita coisa para lidar. Portanto, eu acho que às vezes o silêncio diz muito também. E é óbvio que eu lamento, é óbvio que eu me sinto muito triste pela pessoa, pela situação, claro, mas eu quando estou no outro lugar, portanto, quando sou eu que estou de luto,
eu prefiro mil vezes um abraço ou um olhar que diz exatamente aquilo que eu sei que a outra pessoa me quer dizer, e que lamenta o que aconteceu, do que estar, lá está, constantemente a responder às condolências das pessoas, sobretudo se forem muitas. Bom, mas se calhar sou eu que olho de forma errada para isto. Cada um sente-se como se sente, não é? Mas já agora diz-me como é que tu reages nestas situações e se tiveres ideias, sugestões de como dar um apoio à pessoa numa situação destas, partilha comigo. Adiante. Como te dizia, a história que te venho contar neste episódio foi desconfortável, mas a dobrar ou a triplicar pelo facto de não ser só em relação a uma pessoa com quem eu não tinha uma ligação propriamente dita, lá está, tinha, mas não era de todo próxima, e porque também fui eu que tive que receber esta notícia para a passar a um grupo considerável de pessoas. Em concreto, aquilo que aconteceu foi que na minha licenciatura eu era a delegada de turma. Porquê? Ainda hoje não sei. Foi dos momentos mais à toa da minha vida. Eu, que nunca tinha sido delegada nem tencionava, estava muito bem um dia numa das aulas logo no início e pediram para escolhermos então quem era a delegada ou o delegado da turma. E um colega meu referiu o meu nome e eu fiquei, na minha inocência de miúda de 18 anos, a olhar um bocado para o ar e depois fiquei um bocado desconfortável, estava ali a turma toda a olhar para mim, tinha a pressão da professora, que não era propriamente a pessoa mais simpática também do mundo, e eu disse só, ok, pode ser. Não foi uma experiência horrível, não foi traumatizante, claro que não, porque também, verdade seja dita, eu não tinha que fazer muito. O pior acho que era mesmo as reuniões de final de semestre com a coordenadora do curso, em que eu tinha de levar as queixas da turma, quando haviam, mas quem depois levava a descasca por parte da professora era eu, quase como se eu estivesse a fazer um ataque, ou seja, eu às vezes até frisava que isto era uma coisa da turma, no geral, não é? Mas ela respondia muito quase como se fosse um ataque pessoal. Enfim, tempos felizes que eu recordo com muita emoção. Ora, eu tinha um professor, isto no segundo ano, penso eu, que a certa altura adoeceu e estava já a faltar a umas aulas. Aliás, acho que essas aulas estavam a ser dadas já por outro professor ou professora, eu não me recordo deste pormenor, mas acho que era isso. E às tantas, numa dessas aulas, eu recebo uma chamada e saí para ir atender. E quando atendo, ouço a voz de uma mulher com um tom não muito animado, a dizer que era a filha desse meu professor, que tinha adoecido, e que queria informar que o pai acabara de morrer. E como é que a Sandra Faria reagiu? Não me lembro nitidamente. Aliás, lembro-me muito bem de ter ficado em choque e eu acho que a minha primeira resposta, quase certeza, foi algo como certo, lamento imenso por saber, vou informar então os colegas e os professores. Ou seja, foi uma coisa assim, se calhar e muito provavelmente menos articulada, porque, como é que se reage a um momento de surpresa destes, certo? É que nem é uma boa surpresa. Quando é uma boa surpresa, acho que é mais fácil, de certa forma, porque a pessoa está entusiasmada, portanto, mesmo que fique em choque, acho que tem uma reação que é sempre positiva e isso é sempre melhor e não é constrangedor. Eu lembro-me perfeitamente de ficar em choque quando recebi a chamada, quando a senhora me disse isto e fiquei super constrangida porque se já quando se trata de alguém que nós conhecemos é uma sensação terrível, nesse caso, por exemplo, nós temos tempo de processar a informação antes de saber o que dizer à pessoa que está de luto. Ali eu não tive esse tempo, eu tive que dar uma resposta imediata àquela situação e lidar com aquilo imediatamente e portanto acho que só depois disso é que consegui assimilar aquilo que se tinha passado. E além disso, havia 2 delegados do meu curso, havia o da turma A e o da turma B, que era eu, e eu acho que a senhora não tenho a certeza, mas acho que ela só ligou para mim porque eu tenho a memória de ter sido a única a passar a notícia a toda a gente. Aliás, agora estava aqui a pensar e eu acho que o facto... Ou seja, porque é que eu atendi a chamada a meio da aula? Porque tinha o número registado com o nome do professor. Eu acho que era isso. Porque eu acho que ele logo no início das aulas pediu os contactos dos delegados no caso de acontecer alguma coisa, que infelizmente aconteceu, e portanto a filha provavelmente ligou do telefone dele diretamente, viu ali o meu nome e viu que aparecia como delegada de turma, provavelmente, isto porque eu desconfio realmente que ele tinha o meu número e do outro delegado, just in case,
e infelizmente foi mesmo preciso pelos piores motivos. E pronto, e basicamente é esta a história. Aliás, eu não sei bem se isto é uma história, foi mais um momento que te quis contar, sobretudo para mostrar o quão desconfortável estas situações são, sobretudo quando se trata de alguém que não conheces, mas acabas por ser o porta-voz de notícia, a ter que passar essa informação. Eu, de facto, não me lembro depois que se passei, ou seja, se disse isso na própria aula onde estava e da qual saí para atender este telefonema, se foi depois, se falei com a minha coordenadora de curso, eu já não me lembro desses pormenores, mas lembro-me, visualmente até tenho esta imagem muito presente de sair da sala, fechar a porta e quando atendo a chamada tenho a voz da senhora a dizer-me, eu estou a ligar porque o meu pai faleceu, ou pronto, não sei quais é que foram as certas palavras que ela usou, isto já foi em quê? 2015? Portanto, tenho essa memória desse momento em concreto, depois como se desenrolou a partir daí, já é pouco nítido para mim, mas foi muito, muito desconfortável. E quando eu digo desconfortável, não é dizer aqui que... Ai, o que eu passei por ter recebido esta notícia e depois tive que ser eu, imagina, eu a dizer isto às pessoas, que horror. Opá, não, é constrangedor porque de facto é uma situação muito, muito má, não é? É uma situação muito triste e é uma má notícia e pronto, e foi o ter que reagir também rápido e tentar ter a postura mais adequada com a pessoa que me estava a ligar para dar a notícia, neste caso a filha do professor. Bom, mas diz-me como é que tu reagirias na minha situação e como é que lidas no geral com este tipo de notícias. Eu, se tivesse de nomear o pior momento do período em que fui delegada de turma, portanto os 3 anos em que fui delegada de turma, seria este, sem dúvida. Mas, já agora, eu estava a lembrar-me aqui de uma outra situação, não por ter sido propriamente chata, mas por ter sido muito engraçada. E por ter envolvido também aqui um pouco de acting do meu lado. Eu tive uma professora que nos dava uma cadeira relacionada com a economia e digo-te que foi das maiores personagens que eu já conheci. Aliás, eu acho que qualquer um dos meus colegas do meu curso concordaria comigo. Aliás, não só do meu curso, porque esta era uma cadeira que todos os cursos tinham e, portanto, havia outros cursos que também tiveram esta professora. Opa, e eu acredito honestamente, que eu não sei se esta professora ainda está lá na faculdade, mas se estiver, eu acredito que ela esteja igual, que ainda seja esta personagem. Então, logo na primeira aula que tivemos com ela, nós ficámos chocados. Porque, primeiro, sai completamente do registro a que estamos habituados nos professores. Estamos a falar aqui de uma pessoa com uma grande energia, super otimista, super a mostrar-se disponível para o que for possível. Mas, Cherry, ouve o que eu te digo que eu não minto. As aparências iludem mesmo. De facto, ela não era má pessoa nem perto disso. Pelo contrário, eu acho até que, eu arrisco-me a dizer que o problema desta professora era também ter uma certa ingenuidade. No fundo estamos a falar daquela professora que ao início parecia que nunca se estressava, mas depois logo na segunda aula, se me lembro bem, caso nós não tivéssemos percebido logo à primeira um exercício, ela passava-se, ela não percebia o porquê de nós não percebermos, mas passava-se era de uma forma muito engraçada, porque era a postura que ela tinha, era a forma dela ser, que metia muita piada. Sabes aquelas pessoas que quando se passam da marmita ainda mete mais graça? Pronto, era esse tipo de pessoa. Era e é, credo. Eu tenho parado de usar o passado porque parece que a mulher já não está entre nós, mas está, pelo que me consta, mas acho que está viva mesmo. Ora, a situação em particular que aconteceu foi que, já depois de termos terminado as aulas dessa cadeira, nós tínhamos um exame final, portanto, de avaliação final da cadeira. E a professora ofereceu-se para dar umas sessões de explicação caso tivéssemos dúvidas. Portanto, as aulas já tinham acabado, mas ela ofereceu-se para ir lá à faculdade e nós aparecíamos e ela explicava e ouvia as nossas dúvidas. Muito querida. E pá, a questão é que ninguém estava para aí virado. Primeiro porque eu acho que a maior parte das pessoas estava concentrada noutras coisas naquela altura, portanto não estavam logo ali dedicadas a estudar para aquele exame. E depois porque, enfim, como estava a dizer, era a personagem que era. E numa das aulas, destas sessões, aliás, que ela fez, extra, só apareceu uma colega minha, o que já por si só eu acho que é um pouco tenso. Chegas lá e estás só tu e a professora, e na outra ninguém apareceu.
E nessa sessão em que ninguém apareceu, eu estava a sair da faculdade para ir para casa e ela liga-me. Mais uma vez, tinha o meu número por ser delegada de turma. Eu estava literalmente no campus da faculdade ainda e ela pergunta-me se iria alguém aparecer ou não, porque ela estava ali à espera. E eu, super descontraída, disse que não tinha a certeza, que eu não conseguia mesmo ir porque tinha uma consulta no dentista. Opa, e não tinha. Não tinha. Eu sei que isto não foi bonito, não foi o meu melhor momento, mas não me lixem. Quem é que nunca mandou uma mentirazinha sem maldade? Eu, de facto, não via grande utilidade para mim em ir àquela aula, àquela sessão, o que fosse. Nem tinha tempo ainda para perceber sequer que dúvidas é que tinha em relação à matéria, porque eu acho que nessa altura nós também tínhamos outros exames ou outros trabalhos primeiro e então estava mais focada nisso. O que lhe disse também foi que os meus colegas, lá está, naquele momento também estavam muito estressados com outros exames sobrepostos ou avaliações, o que quer que fosse, e que talvez fosse por isso que não iriam aparecer. E eu acho genuinamente que dei bem aqui a volta à situação e lembro-me que o meu discurso nem falhou nem nada, foi super fluido, uma prova de que aqui o meu acting correu bem, acho que estive bem e acho que também safei o resto dos meus colegas. Isto não quer dizer que eu tenha o hábito de mentir, eu não sou dessas, mas todos nós já o fizemos para nos escaparmos de certas situações e, honestamente, se isso não prejudicar mesmo as pessoas envolvidas nessa mentirazinha, eu acho que está tudo bem. E é isto. Partilha comigo se tiveres, de forma geral, episódios engraçados, vividos em contexto de faculdade, momentos constrangedores com professores, seja o que for, conta-me tudo. E agora, bora lá passar a esses dilemas. O primeiro dilema é do Miguel Pereira, que, by the way, foi quem fez este novo logo do podcast, so go give him some love. E o Miguel pergunta o que é que a Sandra faria se o mundo fosse todo feito de chocolate. Bom, logicamente eu iria comer o mundo. Ok, eu acho que isto é uma frase perigosa se isolarmos, portanto não vamos isolar esta frase, ok? Não, mas por acaso eu acho que me ia enjoar facilmente. Eu adoro chocolate, adoro. Mas, para mim, tudo o que é demais enjoa. E depois, uma coisa chata é que ia ter tudo o mesmo cheiro. E eu acho que isso é muito chato e é muito enjoativo. Portanto, se o mundo fosse todo feito de chocolate, eu tentaria, somehow, não estou a dizer que iria conseguir, mas tentaria encontrar forma de criar coisas no mundo feitas de outros ingredientes, pelo menos, para trazer aqui alguma variedade. Eu sinto também que se o mundo fosse todo feito de chocolate, seríamos todos obesos, ou a maior parte. Isto numa perspectiva de todo saudável. A menos que isso significasse que éramos imunes no que toca a engordar com chocolate. E isso era incrível. Imagina um mundo em que podes comer o chocolate que tu quiseres e não engordas nada. Pelo menos para as pessoas que têm um metabolismo lento, que é o meu caso. Mas diz-me o que te parece e o que é que farias se fosse contigo, se estivesses neste contexto hipotético. O próximo dilema é do André Maia, que, aliás, é muito ativo aqui nesta rubrica do que é que a Sandra faria. Portanto, muito obrigada, meu querido. E o André pergunta o que é que a Sandra faria se a partir da manhã tivesse de se vestir sempre e durante um ano como a Elsa do Frozen. Por acaso, não é um outfit que eu, digamos que, acho que não se enquadra muito no meu armário, mas nunca é demais arriscar e experimentar. Eu acho que, se ainda tenho alguma possibilidade de ganhar credibilidade enquanto pessoa e profissional, essa hipótese ia toda pelo cano abaixo, porque ninguém me ia levar a sério, ninguém. Aliás, as crianças iam adorar-me, mas fora isso, acho que não ia correr bem. Ou seja, o que a Sandra faria era tentar perceber como é que iria gerir a sua vida sem contacto social e sem amigos, porque eu iria, de facto, perder os meus amigos, perder o respeito deles, pelo menos, e depois eu iria, inevitavelmente, isolar-me, fechar-me em casa, porque eu não queria estar a lidar com o facto de estar sempre a ser gozada na rua. Agora, isto sendo durante um ano, e visto que nós estamos há praticamente um ano em confinamentos, não é? Eu acho que acabaria por suportar mais um. Espero que não seja o nosso caso, não é? Espero que desconfinemos em breve. E pronto, e neste caso em particular, o que eu não queria era estar constantemente a cantar a Let It Go. Se isso não estiver incluído, eu acho que dava para lidar. Acho que não era o fim do mundo.
E é isto, Sherry. Espero ter-te entretido de alguma forma com esta história. Diz-me o que é que achaste através das redes sociais, Salve Seja Podcast, no Instagram e Facebook. Diz-me, lá está, como é que reagirias na minha situação e se já passaste por episódios semelhantes. E envia-me também pelas redes sociais os teus dilemas, por mensagem de voz ou texto, ou então através do link que está na descrição deste episódio. Eu espero que continues a ter uma boa semana, ou que ela tenha melhorado de alguma forma com este episódio. Nós encontramos-nos na próxima quarta-feira, às 7, para a nossa habitual conversa de café. Até lá, bye!